Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma pergunta que reverbera durante os séculos, tem reverberado durante os séculos. Inicialmente foi direcionada a Pedro, está registrada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Foram 3 vezes, na verdade. E hoje essa pergunta reverbera, ecoa em nossas vidas, em nosso coração. Filho, filha, tu me amas? Se há quase 2000 anos ela foi direcionada a um homem, hoje ela é direcionada a cada um de nós. E em todos os tempos ela foi direcionada a cada um daqueles que serviam, a cada um daqueles que seguiam a Cristo. Filho, filha, tu me amas? Calvino já afirmava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós, infelizmente, temos essa tendência de entronizar em nosso coração pessoas, coisas, situações, mas nós nos esquecemos muitas vezes que a palavra diz que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, com todas as nossas forças. Mas quantas vezes o homem não tem relegado o amor que deve ser dirigido somente a Deus, tem relegado a um segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Ama tanta coisa, ama tanta situação, ama tantas pessoas, mas o amor a Deus, o amor a Cristo verdadeiramente fica, como eu disse, jogado para escanteio, como nós dizemos hoje em dia, né? Para usar aí um termo bem chulo dos nossos dias, com seu perdão, é claro. Mas nós sabemos que, infelizmente, com frequência, o homem emprega, coloca suas afeições em coisas indignas. Muitas vezes. Mas hoje, a palavra é direcionada a mim e a você. Nós devemos, sim, amar o nosso Deus, amar o nosso Senhor. Nós devemos reconhecer que o trono de nosso coração deve ser dedicado única e exclusivamente a Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Somente Ele é o único digno de todo o sentimento, dos melhores sentimentos de nosso coração. Não estou dizendo com isso que nós não podemos amar os nossos pessoas que estão à nossa volta, a família. Sim, devemos sim amar, mas nós não devemos colocá-los num primeiro plano e relegar Deus a um segundo. Nós devemos sim amar a Deus sobre todas as coisas e, é claro, nós amando a Deus sobre todas as coisas, o nosso amor dirigido às pessoas também será um amor puro, um amor genuíno. Por quê? Porque o amor de Deus está em primeiro lugar em nossos corações e com ele nós aprendemos a amar as pessoas que nos cercam, tá? Amor direcionado àquele que nos amou a ponto de dar a vida por nós, se entregar por nós. Que dentre todas as demonstrações de amor que diariamente nós colocamos em prática, que nós não nos esqueçamos de dedicar o nosso amor a nosso Deus, a nosso soberano Salvador, ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Como diz o credo apostólico. Amém? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É o que nos diz a palavra. E essa pergunta ele nos dirige hoje e diariamente. Filho, filha, tu me amas? E ele quer ver a sinceridade do teu e do meu coração. Ok? Observe, irmãos, que o verdadeiro cristão não é conhecido ali pela sua profissão de fé. Profissão de fé muitas vezes é algo externo, é algo que nós não conhecemos o interior da pessoa. No ato da profissão de fé, nós vemos sim a pessoa diante da igreja, publicamente assumindo sua fé em Cristo, porém nós não sabemos, não conseguimos perscrutar o coração daquela pessoa e verificar se realmente ela ama a Deus de todo o seu íntimo, de todo o seu interior, de todo o seu coração. Então, um cristão verdadeiro não é aquele que é meramente batizado, não é um homem batizado, uma mulher batizada, não é um homem, uma mulher que fez a profissão de fé, não é um homem ou uma mulher que vai à igreja aos domingos, pela manhã e à noite, apenas por formalismo, e vive como se Deus não existisse o restante da semana.
Infelizmente, muitos, temos que tomar cuidado para não incorrer também nesse erro, muitos, encerrado o culto da noite de domingo, a igreja é fechada e as pessoas, muitas pessoas, não estou me dirigindo a ninguém especificamente, mas certamente você sabe disso também, muitos vivem o restante da semana como se Deus não existisse, como se o nosso contato com Deus se limitasse a 1 hora e meia, 2 horas durante o dia de domingo. Então fechou a porta da igreja, Deus ficou lá dentro. E a pessoa sai e age e vive como se não houvesse um Deus. Vive à luz da sua própria vida, da sua própria vontade. Como se Deus não existisse de fato. As Escrituras, o apóstolo Paulo nos afirma que nem todos de Israel são de fato israelitas. Está lá em Romanos 9,6. E o sentido, o significado desse texto bíblico é óbvio. Nem todos que são membros da igreja visível são de fato cristãos. Conhecimento, fé, esperança, reverência, obediência, todos esses são traços que devem existir no caráter, na vida de um homem, de um cristão verdadeiro. Mas esse quadro seria muito imperfeito, esse quadro seria incompleto se nós omitirmos o amor a Deus, se nós omitirmos o amor a Cristo. Se nós omitirmos o amor a Cristo, todos os demais sentimentos, todas as demais demonstrações de obediência são mero formalismo, porque faltou o amor a Deus acima de todas as coisas. Então o conhecimento fica infrutífero, a fé fica uma fé inócua, a esperança é desesperada, a reverência muitas vezes é irreverente, a obediência resvala para a desobediência. Por quê? Porque faltou o amor de Deus, que é o principal, e o amor a Deus. Ele estabeleceu desde o princípio que o homem não pode ser um filho de Deus se não amar ao unigênito Filho de Deus. Efésios 6:24, Paulo fala o seguinte: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Duas observações. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a graça. A graça salvadora está presente somente naquele que ama sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, esse amor deve ser sincero. Todos que amam sinceramente. Não é um amor de boca, não é um amor meramente por palavras, mas um amor sincero, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor genuíno. Tá? Nenhum homem tem o direito de invocar a Deus Pai se não amar a Cristo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E se nós não amamos a Jesus Cristo e o consideramos como nosso mediador, um contato, uma tentativa de contato direto com o Pai, ou utilizando outros artifícios, tá? Outras pessoas, outras coisas, não vai funcionar, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ouça mais uma vez o que Cristo falou para Pedro. Isso ele repetiu 3 vezes. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E essa ocasião é notável por quê? Porque Jesus tinha a intenção de fazer com que Pedro, naquele momento meio distante do Senhor, se lembrasse que ele caiu 3 vezes. Negou 3 vezes a Cristo. Ah, tu estava com ele também. Não, não conheço esse homem. Ah, eu te vi, você é um deles. Não, esquece, não conheço, nunca nem vi esse homem. Ah, você estava com aqueles seguidores de Cristo também, você é um deles. Não, esquece. Ah, que seguidor, o quê? Eu não sigo ninguém, não. Não conheço esse homem, tá? Negou 3 vezes. E a palavra diz que ele até praguejou, né? Reclamou. Foi ranzinza. No ato de negar a Cristo. Então Cristo queria o quê? Que ele se lembrasse, que ele se recordasse que as negações, a queda, foram 3 quedas consecutivas. Não conheço, nunca vi, nunca nem vi. Tá? Foram as negações de Pedro a Cristo. Então Cristo queria que ele se lembrasse que das 3 vezes que ele caiu, por meio das 3 vezes que ele
quis que Pedro declarasse que ele o amava. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes. 3 quedas, 3 lembretes. Tá? E ele desejava o que com isso? Desejava extrair de Pedro uma nova confissão de fé, antes de restaurar publicamente o ministério de Pedro e o comissionar para que ele apacentasse a sua igreja. Ele poderia, como Deus soberano, muito facilmente perguntar: Pedro, tu crês em mim? Pedro, tu és convertido? Pedro, tu estás pronto a confessar-me? Pedro, tu queres me obedecer? Ele não usou essas expressões, ele perguntou simplesmente: Pedro, tu me amas? Interessante observar que lá no Evangelho de João, está registrado que nós amamos a Cristo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Perdão, não é Evangelho, na primeira carta de João, tá? Perdão pelo lapso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O verdadeiro cristão ama a Cristo por tudo que ele fez por ele. Imagine só, lembre-se você, tudo que Cristo fez por ti. Cristo morreu por ti, perdoou teus pecados, te justificou, te reconciliou com Deus, te deu perdão, te lavou, te purificou, te redimiu e te lava diariamente de teus pecados, de tuas fraquezas, de tuas falhas e defende a tua causa diariamente diante de Deus. Ele está diariamente suprindo cada uma de suas necessidades. Ele está cada dia suprindo tudo aquilo que você necessita. Ele está entrando com providência na tua vida diariamente, tanto materialmente como espiritualmente. Ele te guia por meio do Espírito Santo. Ele te levanta quando você tropeça. Ele te sustenta quando você está fraco. Ele te protege dos teus inimigos. Ele te prepara um lar eterno no céu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Alguns paralelos, algumas ilustrações acerca do porquê nós devemos amar a Cristo. Por que nós devemos amá-lo? Veja bem, imagine que um homem deve uma grande quantia em dinheiro, uma ilustração, e não tem condições de quitar a dívida para com o rei. Deve para o rei, não tem condições de quitar. Tá? Aí de repente alguém chega, quita aquela dívida, uma dívida enorme, uma dívida exorbitante que aquele homem não teria condições de pagar. Aí vem alguém e quita aquela dívida, tira ele da prisão e fala: olha, não só quitei a tua dívida, mas você também vai ser co-herdeiro comigo. Ok? Vamos que vamos, filho. Tá? Primeira ilustração. É a situação que nós nos encontrávamos presos, aprisionados pelo pecado, tínhamos uma dívida imensa para com Deus, não conseguiríamos quitar de maneira nenhuma, mas Cristo foi lá, morreu por nós, morreu em nosso lugar, morte substitutiva, pagou o preço. A palavra diz que fomos comprados por bom preço, sangue do Cordeiro. Tá? Então ele quitou, não só quitou a nossa dívida, mas também nos faz co-herdeiros juntamente com ele. Co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Segunda ilustração, imagine um prisioneiro de guerra. Você acha que ele não vai amar um soldado, um combatente que vai lá, enfrenta um exército, tá? E enfrenta todos os perigos para livrar aquele prisioneiro de guerra da prisão e sai com ele, salva a vida dele? Não tem como o prisioneiro não amar aquele que o salvou, aquele que o libertou. Imagine você, terceira ilustração, um homem se afogando em alto mar, de repente alguém vai lá e está lá o homem afundando e perdendo fôlego, não consegue nem respirar, e afunda e não consegue voltar mais. Alguém mergulha, vai lá e retira do fundo do mar, puxa para a superfície, faz ali as devidas manobras cardíacas, respiratórias, para que aquele homem retome a vida, volte à vida, e então aquele homem volta à vida, olha para a pessoa que o salvou. Como aquele homem não vai amar alguém que o salvou da morte iminente? Assim também nós nos encontrávamos. Mortos em nossas ofensas, mortos em nossos delitos, nossos pecados, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos vivificou e nos deu a vida eterna. E como eu disse, nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Ele, Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tá? São ilustrações bem básicas que até uma criança pode compreender. Porque assim é o Evangelho, né, gente? O básico do Evangelho, até uma criança entende. Até uma criança entende. Tá? Mas vejamos. O homem que foi realmente perdoado é o homem que realmente ama. Se um homem não tem amor por Cristo, certamente ele não tem fé. Porque se ele tem fé, ele ama. Se ele reconhece que foi perdoado, ele ama a Cristo. Se ele reconhece que foi reconciliado com Deus, ele deve amar a Cristo. Se ele não ama, é porque ele não tem a fé salvífica no seu coração. Tá? A quem muito é perdoado, muito ama, diz a palavra. E o quanto nós somos perdoados. Quantos pecados, quantas transgressões o Senhor não te perdoou. Ele te perdoou, apagou a multidão dos seus erros, multidão dos seus pecados, multidão de suas imperfeições. Te perdoou. Você está quites com a justiça divina, por meio de Cristo. Como não amar o nosso Cristo? Como não amar o nosso Senhor e Salvador? Como não amar uma tão grandiosa bênção, pessoa que nos deu tão grandiosa bênção, que é a salvação de nossa alma? A maior bênção que uma pessoa pode obter nessa vida não é um carro, não é uma casa, não são bens, mas sim a salvação da alma, tá? O homem que foi realmente perdoado é o homem que realmente ama. O amor de Cristo, esse amor que nós temos por Cristo, porque nós sabemos que Ele tem esse amor por nós, esse amor que nós temos deve ser o motivador para que nós trabalhemos para Cristo, para que nós façamos a obra de Cristo. Tá? Quem não ama Cristo pode até fazer algo para Deus na igreja, faz uma coisinha, faz outra, mas logo cansa. Mas quando nós amamos a Deus, quando nós temos convicção de nossa chamada, quando nós temos convicção daquele que nos chamou, quando nós temos o verdadeiro amor a Deus em nosso coração, obviamente nós vamos o quê? Nós vamos amar o nosso Deus e fazer a obra com amor. Não por obrigação, não por mera necessidade, mas por amor. Quando nós vamos ensinar religião às crianças, há muita coisa importante sim que nós temos que inculcar na cabecinha deles. Que coisas importantes são essas? Eleição, justificação, pecado original, santificação, fé. Sim, são coisas de suma importância para todo aquele que está aprendendo a caminhar com Cristo. Para todo catecúmeno, são coisas importantíssimas a se aprender. Porém, nada é mais importante do que aprender a amar a Deus. Não só aprender a amar, mas também as motivações que nos levam a amar o nosso Deus. Sim, esse deve ser o principal assunto. Essa deve ser a nossa principal pauta durante a catequização, durante o ensino, durante o evangelismo a crianças. Ame a Deus acima de todas as coisas. Verifique, irmãos, que o amor a Cristo é o ponto de convergência comum para crentes de cada ramo da Igreja de Cristo. Quando nós pegamos as várias ramificações do cristianismo hoje existentes, são incontáveis. Episcopais e presbiterianos, batistas, independentes, calvinistas, arminianos, metodistas, homoráveis, luteranos, reformados, pentecostais tradicionais, não é? São várias divisões, subdivisões. E, na verdade, todos esses, muito embora haja divergências, há um ponto de convergência. E esse ponto é o amor a Deus, o amor a Cristo. Tá? Doutrinas, tradições, ensinos particulares de cada denominação são pontos divergentes, sim. Muitos concordam, muitos discordam de muita coisa a respeito da tradição, a respeito da liturgia, a respeito dos ensinamentos de determinada igreja. Todos nós temos convergências, sim. Temos, porque há várias possibilidades de, por exemplo, liturgia. Há várias possibilidades de maneiras de cultuar a Deus, de louvar a Deus, por exemplo. É de pé ou é sentado que temos que louvar? Podemos bater palma? Não podemos bater palma.
ou isto ou aquilo. Há muitos pontos divergentes, mas o ponto convergente é todos amamos a Deus. Todo cristão de fato ama a Deus, independente se é calvinista, se é arminiano, independente se é episcopal, se é presbiteriano, independente se é batista ou se é independente, independente se é metodista ou morável, se é reformado ou tradicional, se é pentecostal ou não pentecostal, tradicional. Divergências mil, mas há uma convergência. Todos amamos a Cristo. E esse amor a Cristo vai ser a marca distintiva de todos nós ou das almas salvas no céu. Tá? As antigas diferenças serão fundidas em um único sentimento comum. As antigas peculiaridades doutrinárias, essas divergências das quais nós falamos, e que são ferozmente discutidas na Terra, né? Há verdadeiros embates, presenciamos aí na internet, verdadeiros embates a respeito de pontos secundários de doutrina, tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ser encoberto por um senso comum de dívida para com Cristo. Sim, verdadeiramente, nós lá na Terra tínhamos lá as divergências, porém aqui todos nós descobrimos que sim, o amor a Cristo é o principal. E todos nós somos eternos devedores a Cristo. Esse vai ser o ponto de convergência, a marca distintiva dos cristãos no céu, o amor a Deus, o amor a Cristo. Falarei agora sobre algumas marcas peculiares pelas quais o amor de Cristo, o amor a Cristo se faz conhecido. Como o amor a Cristo se faz conhecido em nós? Bom, se nós amamos alguém, primeiro, se nós amamos alguém, nós gostamos de pensar nesse alguém. Não é assim que funciona? Quando você ama uma pessoa, você pensa naquela pessoa a todo instante. Então, se nós amamos a Cristo em primeiro lugar, como nós sabemos que nós amamos a Cristo? Nós pensamos em Cristo constantemente. Cristo habita em nosso coração. Cristo está presente constantemente em nossa vida. Segundo, quando amamos uma pessoa, nós gostamos de falar, de ouvir a respeito dela. Quando alguém está comentando a respeito de uma pessoa que você ama, de alguém que você admira, você logo se interessa e quer ouvir mais um pouquinho a respeito. Então nós sentimos satisfação, nós sentimos alegria de ouvirmos pessoas falando bem daqueles que nós gostamos. Nós temos interesse nas informações, nós damos atenção quando outras pessoas falam a respeito dela, descrevem suas condições, palavras, seus feitos, seus planos. Gostamos de ouvir, por quê? Porque nós amamos aquela pessoa e queremos conhecer mais a respeito daquela pessoa. Se nós amamos uma pessoa, nós gostamos também de agradá-la, não é? Tome por base o início ali do seu relacionamento matrimonial. Você começou a amar, você ama ali o seu cônjuge, você gostava ou gosta, tem que gostar ainda, né? Claro, de dar presente, não é? Estar presente, de dar presente, de saber os gostos, opiniões da pessoa, para presenteá-la de acordo com aquilo que ela gosta. Então, se nós amamos a Cristo, nós queremos o quê? Queremos agradá-lo, queremos ofertar nossa vida a Ele, queremos nos dar como presente nossa vida, né? Nosso culto racional. Nós queremos entregar nosso ser por inteiro, por completo a Cristo. Por quê? Porque nós o amamos, nós queremos agradá-lo, nós queremos viver à luz daquilo que Ele nos ordena. E dessa maneira nós vamos o quê? Nós vamos agradá-lo. Quando nós amamos uma pessoa, gostamos de ler a respeito dela. Imagine você que tem um parente distante. Antigamente era carta, né? Mandava carta. Ou vamos supor que você está longe de seus pais e de repente você recebe uma carta de sua mãe, ou hoje um e-mail, recebe um e-mail ali, ou um WhatsApp da sua mãe. Você gosta de ler, saber como é que ela está, como ela está convivendo, como ela está vivendo, qual a situação dela. Ou seja, você gosta de ler tudo a respeito da pessoa que você ama. Então, se nós amamos a Cristo, nós gostamos também de ler a respeito, nós gostamos de ler sobre o nosso Senhor
e soberano Salvador. E como nós lemos e onde nós encontramos a leitura a respeito dessa pessoa maravilhosa que nós amamos? Na Bíblia Sagrada. Se nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, nós procuramos ler a respeito de Deus, a respeito de Cristo nas Escrituras Sagradas. Se nós gostamos de alguém, nós gostamos também de seus amigos. Se nós temos amigos em comum, você sabe que as pessoas amam aquela pessoa que você também ama, que gostam de estar com aquela pessoa a qual você ama, aquelas pessoas automaticamente se tornam seus amigos. E você quer também estar próximo, você quer fazer parte do círculo de amizade. Ou seja, se você ama a Cristo, você quer estar perto daqueles que também amam a Cristo. Você quer se aproximar daqueles que têm seu amigo, supremo amigo em comum. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, diz a palavra. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta à roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz o Salmo 1. Se nós amamos a Deus, queremos ler a respeito de Deus, queremos aprender de Deus por meio da sua palavra e queremos nos afastar, não andar de acordo com o conselho dos ímpios. Nós queremos andar de acordo com o conselho dos sábios. Não queremos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós queremos nos assentar na roda dos esclarecedores, que também seguem a Cristo. Há duas possibilidades. Se nós amamos a Cristo, obviamente nós vamos seguir pelo caminho, seguir a opção que nos leva a agradar a Cristo, é claro. E por fim, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar sempre com ela. Como é prazeroso estar junto das pessoas a quem nós amamos. Como é prazeroso estar com aqueles que nós sabemos que nos amam e que nós também amamos, que é um amor recíproco, que é um amor mútuo. Como é bom estar junto dessas pessoas. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar sempre com ela. Se nós amamos a Cristo, nós queremos estar sempre com Ele, segui-lo, servi-lo, andar com Ele, caminhar com Ele, fazer a sua santa e soberana vontade. Esse é o nosso intento, esse é o nosso principal motivo de estar buscando ao Senhor diariamente. Queremos conviver com essa pessoa que nós amamos, Cristo. Queremos manter comunhão sem interrupções ou despedidas. Queremos estar sempre em sua companhia. Amém? Graças a Deus. Veja bem, Deus, Jesus, é claro que não vai se materializar agora na tua frente e te perguntar: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Mas ele nos pergunta por meio da sua palavra: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? E ainda que ele aparecesse hoje, que houvesse uma teofania e ele presentemente falasse contigo: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Qual seria a tua resposta? Tu poderias responder de todo o teu coração que tu amas? Tu podes verdadeiramente dizer que sim, tu amas e vive de acordo com a vontade dele? Tu amas e pode verdadeiramente afirmar que quer estar com ele todos os momentos? Não precisa responder para ninguém, é só você e Deus. Se ele te perguntasse, e ele te pergunta hoje: filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Qual seria a tua resposta? É óbvio que você vai falar: sim, eu amo. Mas a questão segunda é: esse amor é verdadeiro? Esse amor é genuíno? Esse amor é puro? Esse amor é sincero? Esse amor é de todo o coração? Esse é o segundo questionamento. E duas palavras de conforto e aconselhamento aí para encerrar. Primeiro, se nós amamos a Cristo de fato e de verdade, nós devemos o quê? Nos alegrar, nos regozijar de que nós temos evidências seguras sobre o estado de nossa alma.
que Ele prometeu a cada um de nós a salvação, e nós temos que ter a segurança, a certeza, a convicção de que sim, Ele é fiel para cumprir. Tá? E esse amor que nós temos por Ele é uma evidência da graça divina em nosso coração, e é uma evidência da nossa salvação. Segundo, se você ama Cristo, nunca se envergonhe que outros vejam e reconheçam isso. Nunca se envergonhe do Evangelho, nunca se envergonhe de afirmar que tu amas a Deus. Nunca se envergonhe de anunciar a palavra. Nunca se envergonhe de falar a Cristo sempre que você tiver oportunidade. Pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, como Paulo falou a Timóteo. Também a palavra fala a cada um de nós. Que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Por quê? Devemos testemunhar a respeito dele, devemos viver para ele, devemos trabalhar para ele. Por quê? Porque ele nos amou, ele nos lavou dos pecados, lavou os nossos pecados com seu próprio sangue. E todos precisam ver, sim, que há evidências da fé salvífica em nosso coração. Há evidências do amor a Deus em nossa vida. Conta-se que, em certa ocasião, um viajante inglês encontrou um índio recém-convertido e perguntou o seguinte: esse homem, esse viajante, era um incrédulo, um insensato, e aí perguntou para aquele índio norte-americano que havia sido convertido recentemente: por que razão você valoriza tanto a esse Cristo? Por que razão você valoriza tanto a esse Jesus e quer falar tanto sobre ele? O que Cristo fez para que você faça tanto estardalhaço em volta desse nome? E aí o índio fez o seguinte: pegou um vermezinho vivo, colocou no chão, rodeou de folhas secas, galhos secos, e o vermezinho ali no centro, e ele ateou fogo naquele círculo de folhas secas. Então o verme começou a ir para lá e para cá, e até que ele começou a se retorcer, aquele vermezinho se retorcendo no meio daquele círculo de fogo, e queria sair, queria escapar, mas não conseguia, fogo por todos os lados. E aí então aquele índio norte-americano foi lá, pegou o vermezinho, colocou no peito e falou assim para o viajante: estrangeiro, você vê esse verme? Eu era essa criatura. Eu era essa criatura que estava perecendo. Eu estava morrendo em meus pecados, sem esperança, sem ajuda, prestes a ir para o fogo eterno. Foi Jesus que estendeu seus braços de poder para mim. Foi Jesus que me libertou pela mão de sua graça e me arrancou das chamas eternas. Foi Jesus que me colocou a mim, um verme, um pobre verme pecador, perto do seu coração. Como eu não vou amar um Jesus tão maravilhoso como esse, que fez tanto por mim e tanto faz tanto por mim dia após dia. Estrangeiro, esta é a razão pela qual eu amo Jesus e o tenho em alta conta. E não me envergonho, porque o amo e sei que ele me ama. Essa era a nossa situação. Nós éramos aquele vermezinho lá rodeado de fogo, não tínhamos para onde ir, não tínhamos para onde correr, estávamos perecendo, estávamos morrendo, estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, mas o nosso Senhor foi lá, nos retirou do fogo com sua própria mão e nos trouxe para junto de seu coração. Como não amar um Deus maravilhoso como o nosso? Como não amar um Jesus tão soberano, tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso como o nosso Jesus, que nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, nos resgatou da condenação, nos deu a salvação. Pensamos, acreditamos que dentre todas as coisas que vão nos surpreender na manhã da nossa ressurreição, se assim podemos dizer, é o fato de que nós não amamos a Cristo com tanto afinco como deveríamos. Se é que nós vamos ter esse tipo de sentimento, nós vamos chegar no céu, aquele regozijo, aquela alegria, aquela paz, ceando com o Senhor, e certamente a gente vai pensar, se é que nós podemos falar assim: puxa, realmente, eu amei a Cristo pouco.
Eu fui salvo pela graça, fui salvo pela misericórdia de Deus. Porque Ele merecia que lá na terra eu o amasse muito mais do que eu o amei. Porque eu o amei verdadeiramente com amor imperfeito, com amor incompleto, com amor faltoso, com amor que muitas das vezes deixava lacunas, apresentava lacunas, mas mesmo assim Ele me amou com amor eterno. Com amor eterno te amei, é o que diz o nosso Deus para mim e para você nesse dia e todos os dias de nossa vida. Amém? Graças a Deus por isso. Bem, irmãos, muito obrigado pela sua presença conosco, mais esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Com amor eterno te amei, diz Deus, diz o Senhor a cada um de nós. Amém? Ele te ama. Ele te ama. Ame-o também, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sim, por mais perfeito que nós busquemos que seja o nosso amor, ele sempre vai ser imperfeito. Mas o Senhor te compreende, o Senhor te entende, Ele sabe as tuas limitações. Ele sabe que nós somos barro, pó e cinza. E Ele aceita o teu amor, porque Ele sabe quando ele vem de coração verdadeiramente ou quando ele é insincero, quando ele não é um amor puro. Ele sabe. Mesmo sabendo que o nosso amor é imperfeito, Ele nos ama mesmo assim. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado mais uma vez, te agradeço. Continue orando por nós, em nome de Cristo Jesus, que nós estaremos também orando por ti, pela tua vida, pela vida da tua família. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus soberano permitir. Amém?